O Conselho Nacional do Ministério Público decide manter o processo contra Deltan Dallagnol. Informação de Brasília, repórter Antônio Maldonado. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu manter em curso uma investigação que pode levar ao afastamento do procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. O processo administrativo trata de uma manifestação pública indevida por parte do procurador em uma entrevista, na qual ele criticou o STF, afirmando que decisões tomadas pela Corte passam a mensagem de leniência com a corrupção. O comentário foi sobre a decisão da segunda turma do STF de transferir termos da colaboração premiada da Odebrecht relativas ao ex-presidente Lula da Justiça Federal de Curitiba para a Justiça Federal e Eleitoral do DF. A decisão de negar o recurso de Dallagnol e manter a investigação foi tomada pelo CNMP nesta terça-feira, na primeira sessão do segundo semestre. Ao abrir os trabalhos, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu a atuação do Ministério Público Federal. Ela declarou apoio a todos os membros do MP, mas cobrou deles uma atuação dentro da legalidade. A Procuradoria-Geral da República apoia a atuação institucional de todos os seus membros para o cumprimento da missão, mas igualmente exige que o desempenho da atuação institucional se dê inteiramente dentro dos marcos da legalidade. Relator do processo, o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello cobrou que o órgão analise a questão com agilidade. Segundo ele, recentemente foram divulgados fatos que podem fragilizar o Ministério Público. É óbvio que não devemos ser pautados pela imprensa ou pelas redes sociais. Nós somos um tribunal administrativo, mas um tribunal. Nós temos processo, temos procedimento. E é essencial para a garantia das liberdades democráticas que esses ritos sejam seguidos. No entanto, uma vez provocados, eu acho que precisamos agir. E nós fomos provocados. Um outro processo que também poderia levar ao afastamento de Dallagnol foi retirado da pauta da sessão desta terça-feira e sequer foi discutido. Trata-se de uma reclamação do senador Renan Calheiros contra declarações do procurador no Twitter. As falas, segundo o parlamentar, teriam prejudicado a eleição dele à presidência do Senado. É bom esclarecer que, além do processo administrativo por conta dos supostos ataques ao STF e da investigação por ter prejudicado o senador Renan Calheiros, há pelo menos outras 8 reclamações contra Deltan Dallagnol no CNMP. 6 delas teriam chegado ao Conselho após a imprensa divulgar vazamentos envolvendo a Lava Jato. De Brasília, Antônio Maldonado. Pois é, o Dallagnol aí na linha de tiro já há um tempo com a divulgação dessas mensagens. Agora, o site antagonista agora de manhã publicou uma matéria aqui no site dizendo que 2 conselheiros, Leonardo Scioli e Eric Venâncio, do Conselho do Ministério Público, reconhecem que as mensagens divulgadas são provas ilícitas. Apesar disso, que o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, pode realizar diligências complementares para verificar a plausibilidade e verossimilhança dos diálogos do Dallagnol com o Sérgio Moro. Aí é um problema, é porque essas mensagens abriram uma suspeição em relação ao trabalho e essa convivência do Dallagnol com o Sérgio Moro e provavelmente esse grupo, né, do Conselho Nacional do Ministério Público vai tentar essas diligências. Se essas diligências forem realizadas e comprovarem o teor, aí a situação do Dallagnol fica ainda pior. Eu lembro só que tudo isso gira em torno de mensagens obtidas de forma criminosa e sem perícia. É óbvio que a não negação veemente por parte de Dallagnol e do próprio Moro em relação ao teor dessas conversas acabou dando ali o respaldo de credibilidade de que aconteceu mais ou menos daquela forma. Eles dizem sim que não reconhecem tudo, que pode ter sido editado, mas o fato é que as provas foram obtidas de forma criminosa e não há perícia. Então, tudo isso que está girando aí como suspeita do Moro, da Lava Jato e do Dallagnol tem como fonte, como origem, algo que não dá para aceitar. Então, do ponto de vista técnico, para essa avaliação. Então, de novo, me soa como uma espécie de perseguição a quem, de fato, ajudou a combater a corrupção no país. Se há excessos ou não, se isso tem que ser feito aí depois uma avaliação administrativa ou não, tudo bem.
Agora, o que fica disso tudo até aqui é a imagem clara de que há uma revanche, uma retaliação a quem de fato combateu a corrupção nesse país. O ponto que o Constantino lembrou, essas mensagens não têm a autenticidade verificada, é produto de furto digital, quer dizer, a origem desse material é criminosa, até há o reconhecimento por parte dos dois conselheiros de que as provas são ilícitas. Não há dúvida de que a própria conduta do Intercept nesse processo todo é um ataque direto à Lava Jato. Não se trata de um projeto jornalístico, se trata assim, de um projeto ideológico com um objetivo muito claro desde o início. Agora, de qualquer maneira, é o seguinte: se houver essas diligências e isso for para frente e provar, aí cria um problema, porque vai comprovar a autenticidade de pelo menos parte dessas mensagens. Lembrando aqui, há mais ou menos 2 semanas, o procurador Deltan Dallagnol nos deu uma entrevista aqui no Jornal da Manhã. Eu perguntei para ele justamente aquilo que o Constantino citou, que é essa ausência de uma negativa mais contundente, e eu perguntei justamente isso, por que ele, que estava nos concedendo uma entrevista, não negava de forma mais veemente o conteúdo das mensagens. O que ele nos respondeu é que, como ele não tinha mais acesso às mensagens do próprio celular dele, ele não poderia fazer o cotejamento entre aquilo que efetivamente ele trocou de mensagem e recebeu de mensagem e o conteúdo que foi verificado. Essa, pelo menos, foi a resposta oficial.